Olá pessoal, vamos fazer agora aquela janela do quarto no térreo. Tá? Uma janela que tem aproximadamente 70 por 70 e vou mostrar uma imagem aqui. Essa é uma janela de ferro. Joia? Vamos lá. Vamos clicar em File, New, Family, Metric Window. Vamos colocar 70 centímetros por 70 centímetros. Agora nós vamos fazer uma extrusão. Vou usar esses trechos como referência. E vou selecionar um retângulo, colocar menos 2 centímetros e reproduzir essa geometria de novo. Vamos olhar para a lateral esquerda. Vamos olhar esse número, então o eixo está em menos 100. Vou digitar o N para arrumar as unidades. Vou deixar pelo menos centímetros aqui para ficar um pouco mais confortável. Então a gente está falando de menos 10 centímetros para uma parede de 20, né? Poderia colocar um plano de referência aqui. Valores iguais. Colocar 1 centímetro. E vou colocar 1 centímetro. Não vou usar valores iguais, não. E vamos fechar o cadeado, os dois cadeados. Feito isso, vou usar a ferramenta alinhar. Pronto. Não nos esqueçamos de parametrizar o material. Vamos salvar essa família. Feito isso, vou carregar. E vamos deixar instalado aqui. Vamos olhar por uma elevação, essa janela de frente. Vamos olhar de frente, mas desde que o corte passe por ela, né? Aqui eu fiz uma prévia contando os azulejos, que a altura que deve ser é alguma coisa assim. Deixar uns 2,5 centímetros para baixo. É, 1,8 m não está tão fora, não.
Podemos deixar nessa altura mesmo. Agora, olhando o desenho dessa janela, ela tem são peças de vidro e metal dividindo em uma, duas, três, quatro, cinco partes. Vamos dar uma olhada nisso então. Vamos olhar esse objeto de frente. E vamos colocar alguns planos de referência aqui. Uma parte, duas partes, três partes, quatro partes, cinco partes. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Vamos colocar um limite desse lado e um limite desse. Vamos colocar e vamos pedir para ele dar distâncias iguais. Então, a nossa venezianinha tem 13,2, deixa eu anotar isso, por 66. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar em File, New, Family. Eu vou pegar uma Metric Generic Model, uma família de modelo genérico, e vou construir a parte para poder girar mais confortavelmente quando eu estiver carregado lá. Então, eu vou fazer uma extrusão, em que nesse sentido ela vai ter 66 centímetros e nesse sentido 13,2 centímetros. Feito isso, a gente pode fazer, sei lá, 1,5 centímetros. E olhando pela esquerda, a gente pode ficar prestando atenção aqui e estender um pouco. Ela vai ter que ficar aqui no meio, né? Então, vocês podem prestar atenção aqui, eu vou mexer nesse número, a gente sabe que esse aqui é o zero. Então, vamos fazer menos 5 milímetros, não, menos 7,5 milímetros e 7,5 milímetros para o outro lado. Sim, a gente tem 1,5 colocado aqui. Selecione esse objeto. Nós podemos parametrizar. Eu acabei desenhando no Half Level, né? Extrair. Tá, vou fazer o seguinte. Vou editar essa extrusão, vou copiar esse traçado e vou jogar fora isso. Vou abrir uma elevação frontal e vou fazer uma extrusão. E aí eu vou colar. Vou colar. Vou colar solto. Depois eu vou reposicionar. Mas com precisão.
Vou olhar pela esquerda, devia ter reparado que estava estranho. Menos 7,5 milímetros e 7,5. Vamos parametrizar em relação ao material. Tá bom. Agora eu vou copiar essa extrusão uma em cima da outra e vou editar a extrusão. Isso porque a placa de vidro pode usar só esse perímetro interno para ser resolvido. E se a gente quisesse fazer com 6 milímetros, seria menos 3 milímetros aqui e 3 milímetros para cá. Vamos parametrizar esse daqui também. Material, vidro. Pronto. Para isso, a gente pode selecionar esse objeto. Vamos tentar carregar assim, vamos ver o que vai dar. Então, vou carregar. Agora, muita atenção, vou carregar no arquivo da janela. Isso. E vou carregar no ponto de vista da pluma. Como eu perdi a colocação dele, eu tenho que acessar a aba Criar Componente. Pronto. Deixar 45 graus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a aleta. Vou voltar. E vou na aleta da janela. Se eu quiser rodar, 45 graus. E aí eu vou usar a notação Symbolic Lines. Hidden Lines. Vou sair aqui do centro. E vamos mostrar e agora eu posso reposicionar esse cara aqui. Só que vamos olhar numa elevação. Aqui embaixo, né? Essa peça ela tem aqui dentro como característica de tipo o material de vidro e o material de metal. Ao invés de responder essas informações aqui, eu vou reparametrizar. Então eu vou parametrizando em cascata. Eu estou dizendo para ele que eu não quero responder aqui nesse arquivo, eu quero responder só no arquivo de projeto mesmo. Então esse primeiro é o material de metal e esse daqui é o material do vidro. Só vou mudar o nome, que fica um nome péssimo aqui, né? Material. Feito isso. Se a janela só vai funcionar para essa medida, mas não precisa de nada além disso. Então, não vou ficar controlando a parametria de largura dessa letra, tá? Pronto. Para isso, a gente pode colocar vou colocar um ponto de referência aqui. Vai ser bem pelo meio, ou muito perto do meio, né? É muito perto do meio. Tudo bem.
Eu vou deixar aqui perto. Dou uma folguinha de. Isso porque quando eu olhar pela elevação exterior, eu posso colocar uma extrusão vai ter aproximadamente isso. Deixar com 6,4. Novamente, aqui eu estou fazendo uma família um pouco mais burra, tá? Então ela não vai funcionar para todas as variações de janela. Sempre costumo fazer para ver se o número é menor e o quanto que ele é menor. Então, 11. Isso, alguma coisa assim. Coisa assim, né? A única coisa que aqui realmente pode atrapalhar o meio de campo é que essa parametria eu tenho que deixar ela trancada. Senão, quando for mudar a espessura da parede, não vai dar nada certo. E deixar alinhado também. Já que eu copiei, eu tenho que gravar de novo. Se eu quiser testar, eu mudo a espessura da parede. E vejo se alguma coisa errada aconteceu. Aparentemente está tudo bem. Agora eu vou olhar pelo externo. E pelo interno, mesma coisa. Feito isso, vou salvar a janela e vou carregar.
aqui. Vou deixar os dois materiais marcados. E se quisesse fazer depois um arremate metálico aqui, até ficava legal. Vamos fazer isso. Fazer um sweep. Só para dar uma graça aqui. Tá vendo, né? Vou aproveitar aqui que eu tenho uma biblioteca da Deca em que eu baixei uma série de coisas aqui. A gente pode deixar instalado já. Então, por exemplo, o tanque, é, a biblioteca do Revit, dessa parte de instalações, vai vir com esse ícone, que é o de uma família chamada de conector, em que ele pode definir, ele pode estar expresso aqui qual que é a bitola da tubulação que vai engatar nele. Então aqui é um tubo de esgoto de 40 milímetros. Você pode fixar outras informações, a maior parte deles vão vir já com a informação da onde a hidráulica tem que ficar, tá bom? E essa superfície é uma superfície de. Esse elemento precisa se hospedar em alguém. Então essa é a referência de como ele vai ser feita a hospedagem, né? Então, eu vou carregar isso dentro do nosso arquivo. E através de um 3D, aqui ele identifica a parede e instala. Aí eu vou olhar através de uma elevação, só para travá-lo na altura correta. Pronto. E posso configurar o afastamento.
Esse tanque eu vou fechar. A janela do térreo também vou fechar. Não preciso mais desse arquivo aberto. A letra da janela também não preciso mais. Esse aqui é o BD. A hidráulica, inclusive, marcado já. Vou posicionar uma elevação de frente. No térreo. Poderia conferir e corrigir essas informações por aqui mesmo. Tá? Mas aqui graficamente fica tão agradável de fazer essas conferências que tanto faz. Não sei se preferir. Algumas famílias podem ser desenhadas para que você enxergue o elemento que está por cima. Caso você não enxergue, que é o caso dessa família aqui, a gente tem alguns recursos que a gente pode buscar. Por exemplo, chamar o underlay do pavimento térreo olhando para cima. E aí a gente veria aqui o chuveiro. Aí a gente poderia marcar, centralizar esse objeto. E usando uma ferramenta chamada Linework, a gente pode marcar alguma geometria que interesse a gente. Então eu vou procurar uma linha fina aqui. Ó, cliquei em cima dessa família e agora eu vou desligar o underlay. Mesmo desligando, ele entendeu que aquele traçado deveria aparecer. Então é bem confortável de fazer essa intervenção. Vou chamar o chuveiro. Deixa eu olhar em 3D mesmo. Acho que perdi a seleção, né? Vou voltar aqui. Selecionar o chuveiro. Tá. Vou usar por aqui mesmo. Como foi o último a ser usado, tá bem tranquilo. Ele também usa uma parede para se hospedar.
Deixar 2.800. Então, mesma coisa. Chamaria a planta do primeiro pavimento. Peço para olhar o primeiro pavimento olhando para cima. Vou usar uma linha bem fina e quando eu clicar ele sacou que ele tem que mostrar esse objeto. Marco uma cota que seja passível de parametrizar e seja uma cota com 3 pernas, né? Tá falando que vai ter que quebrar a restrição, não tem problema, não vou mais precisar. E posso desligar o underlay. Deixa eu ver o que mais. Família que eu tinha separado aqui. Isso aqui eu posso jogar fora o chuveiro, não vou mais usar. Pronto. Sobrou a cuba, mas isso a gente vê num outro. Só vou deixar carregado aqui. Ah, já tá.